Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. No ponto de vista de hoje, nós vamos bater um papo, ter uma conversa, entrevistar o médico Dr. André Barbosa. Nós vamos conversar sobre obesidade, um mal muito importante e, mais do que isso, o que tem a obesidade com o advento do coronavírus. Doutor André, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Hoje você poderia estar fazendo algumas consultas, mas está dedicando esse seu tempo, 30 minutos, para esclarecer ao telespectador e à telespectadora. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, na verdade, o convite, porque uma dos nossos pensamentos, né, que nós temos com relação ao tratamento da obesidade como um todo é a necessidade que o paciente tem de ser bem informado. Isso tanto quando a gente fala sobre o tratamento cirúrgico ou sobre o tratamento clínico, independente da modalidade de tratamento, é essencial que o nosso paciente ele esteja bem informado, né? Para que ele possa ser adequadamente tratado, para que ele possa melhorar sua qualidade de vida, para que ele possa, enfim, ter uma vida mais saudável. Então, assim, eu considero essa oportunidade uma oportunidade ímpar. Acho extremamente importante participar desse tipo de programa, porque a gente só tem como tentar contribuir, né, para o bem-estar da nossa população. Então, é um prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço. Com certeza, André. Eu quero começar logo perguntando o que é a obesidade, como e por que ela se manifesta nas pessoas. Muito bem. A obesidade, ela é tida hoje, conceitualmente, como uma doença do metabolismo do nosso organismo. E entender a obesidade é relativamente simples. Na verdade, quando a gente vai para a nossa literatura médica, né, que trata do tema, a definição é que a obesidade é uma alteração metabólica que está associada a um aumento do consumo de calorias desproporcional, né, ao gasto dessas calorias. Né? É uma desproporção entre a ingestão de calorias, né, a absorção de calorias e o gasto dessas calorias. Então, o que é que acontece? Por que a obesidade se tornou esse mal tão importante no nosso século XXI, né? Do século XX para o século XXI? Isso, a gente não tem como responder essa pergunta sem falar sobre a história da nossa espécie, sobre a história do Homo sapiens. Né? Nós ainda conservamos, nossa espécie, o Homo sapiens, ainda conserva a genética da época em que a gente vivia num regime de restrição alimentar. Então, a nossa tendência genética orgânica é de acumular o máximo de calorias possível para épocas de escassez. Acontece que nos últimos 200 anos, principalmente, né, com o advento da Revolução Industrial e as revoluções tecnológicas cada vez mais rápidas que nós temos vivenciado no nosso mundo, nós estamos num momento em que nós temos uma ampla disponibilidade de alimentos das mais diversas formas, e nós temos, ao mesmo tempo, uma realidade socioeconômica em que nós temos muita comodidade para realizar várias atividades. Então, nós vivemos hoje num ambiente que chamamos de ambiente obesogênico, um ambiente que gera obesidade. Né? Nós temos um ambiente em que nós temos uma possibilidade de um consumo abundante de calorias e, paralelamente a isso, poucas oportunidades no nosso dia a dia para gastar essas calorias. Então, essa é a principal razão pela qual ela tem se manifestado na nossa população, não só no nosso país, mas no mundo todo. Essa desproporção favorecida por esse ambiente que a gente vive entre o consumo excessivo de calorias e o gasto, né, baixo dessas calorias. É o que acontece hoje. Qual o índice da obesidade no Brasil e em nosso estado? Muito bem. Nós tivemos uma pesquisa no ano passado chamada de Vigitel, é um inquérito telefônico realizado pelo Ministério da Saúde, em que se avalia, né, a prevalência de várias condições na nossa população. Uma delas
né? Entre essas condições, a gente tem a obesidade e o excesso de peso. E nós sabemos hoje que, no nosso país, mais da metade da população, exatamente 55,4% da nossa população, estão acima do peso. E na nossa cidade, nós temos um índice parecido com esse. Também mais da metade, exatamente 56,6% da população de nossa capital, e a gente pode meio que extrapolar isso para o nosso estado, estão também acima do peso. Quando a gente traz isso para a obesidade, e obesidade, leia-se, entenda-se como obesidade, é aquela situação em que a gente tem aquela relação do peso e da altura ao quadrado, né, que é o IMC, acima de 30, né, aquele excesso de peso mais significativo, nós temos que na população brasileira esse índice é de 20,3%. E no nosso estado, na nossa capital, que é uma das capitais que conservam, entre as que conservam os maiores índices de obesidade do nosso país, nós temos um percentual de 22,5% da população obesa, ou seja, acima da média nacional. Então, são dados realmente que preocupam e exigem uma postura nossa no sentido de melhorar essas condições, essa situação. Agora, como é que se dá o tratamento dessa pessoa obesa? Muito bem. O tratamento da pessoa obesa, ele é o que nós consideramos de um tratamento multifatorial, digamos assim. Ele envolve várias frentes, né? Ele envolve várias frentes. Para que o paciente ele se coloque para esse tratamento, para perda de peso, nós precisamos que ele assuma inicialmente uma mudança de estilo de vida, obviamente, isso é essencial, né? No sentido de praticar mais atividade física, controlar melhor o consumo dos seus alimentos, priorizando o consumo de alimentos saudáveis, preferencialmente com apoio profissional, né? De um educador físico, nutricionista, inicialmente. E nós consideramos também extremamente importante nessa linha de tratamento, que nós chamamos de tratamento clínico, o acompanhamento também com um endocrinologista, que pode avaliar para esse paciente se vai haver ou não a necessidade de prescrição de medicamentos que vão ajudar na redução do peso. E nós temos também, como uma modalidade de tratamento bastante eficaz, o tratamento cirúrgico. Hoje nós consideramos que a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento para a obesidade. Né? Dizemos também que é o melhor tratamento para a obesidade em qualquer grau, desde os casos mais leves até os casos mais extremos, mais graves. Então, assim, mas isso dentro de um contexto desse tratamento multiprofissional, abordando diversos fatores. A gente costuma dizer que a cirurgia bariátrica é um tratamento extremamente eficaz, mas ele não é o único tratamento. É fundamental que o paciente, para que possa ter um bom resultado, ele também tenha algum compromisso com mudanças de estilo de vida, principalmente. É por isso que é importante, no pré- e pós-operatório da cirurgia bariátrica, a existência de uma equipe multidisciplinar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O cirurgião é meio que o coordenador desse tratamento, quando se fala de tratamento cirúrgico, quando se fala de tratamento de cirurgia bariátrica, né? E nós precisamos, é fundamental que o tratamento desse paciente, óbvio que independente de cirurgia ou tratamento clínico, seja multiprofissional, né? Então, quando nós falamos em tratamento clínico, nós precisamos que esse paciente seja acompanhado preferencialmente por um educador físico, um nutricionista e um endocrinologista. E quando se considera a necessidade do tratamento cirúrgico para esse paciente, essa equipe precisa ser ampliada, no sentido não só de que esse paciente tenha um bom resultado com o tratamento cirúrgico, mas também que ele possa ter segurança nesse tratamento. E aí, na situação da indicação de cirurgia para esse paciente, é fundamental que nós contemos com o apoio também de um cardiologista e um pneumologista, bem como de um fisioterapeuta e de uma psicóloga também. Né? A psicóloga também? Fisioterapeuta também. É fundamental o acompanhamento da fisioterapia para o paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica, sem dúvida nenhuma. E a gente não pode deixar, em hipótese alguma, de citar o acompanhamento psicológico para esse paciente. É fundamental também, tanto no tratamento clínico como no tratamento cirúrgico. Há uma pergunta que eu preciso lhe fazer. Qual é a influência da obesidade em quadros infecciosos? A gente está vivendo uma celeuma, uma grande confusão
no Brasil e no mundo por conta de um vírus, o coronavírus, que está criando a doença Covid-19. Qual é a influência, portanto, da obesidade nos quadros infecciosos, como esse, por exemplo? Muito bem, essa pergunta é extremamente importante. É importantíssimo que nossa população ela tenha ciência da influência que a obesidade exerce sobre qualquer quadro infeccioso. E isso está bastante em evidência agora, em que nós estamos vivendo essa pandemia. Quando nós tivemos as primeiras explosões de casos na Itália, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, já se percebeu que pacientes portadores de obesidade e de suas comorbidades evoluíam com situações mais graves. E isso não acontece à toa. Nós que cuidamos de pacientes com portadores de obesidade, nós sabemos que esses pacientes eles vivenciam o que nós chamamos de estado inflamatório crônico. O que é isso? É uma situação de inflamação em que esse paciente se encontra pelo acúmulo excessivo de gordura no seu organismo. Então, isso torna esses pacientes mais susceptíveis a infecções, quando eles adquirem as infecções mais graves. E é o que nós percebemos hoje nos pacientes que têm sido infectados pelo coronavírus. A taxa de infecções graves, e de mortalidade em pacientes obesos é bem mais alta do que na população em geral. Isso se deve, sobretudo, a esse estado, tanto de inflamação crônica, mas também um detalhe que eu ainda não citei, de que o paciente portador de obesidade ele também tem uma tendência a ter o seu sistema imunológico mais comprometido. Ou seja, o que isso quer dizer? As defesas orgânicas do paciente obeso para infecções, elas tendem a ser mais baixas, mais comprometidas. E essa é a razão pela qual a gente tem infecções mais graves nesses casos. Não saia daí. A gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. Mas sabe quem entende disso há muito tempo? Quem sempre teve a cooperação na sua essência. No Sicredi, os recursos são reinvestidos na região, virando crédito para associados, empreendedores, produtores rurais ou até projetos sociais. E agora criamos o movimento Eu Coopero com a Economia Local. Participe, porque gente que coopera, cresce. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos agora ao segundo bloco com a entrevista com o Dr. André Barbosa sobre obesidade e a obesidade junto com o coronavírus. Doutor André, mais uma vez, eu renovo os agradecimentos a você por você ter aceitado esse convite e estar dando essa aula para todos nós. Maravilha. Agora, uma coisa que eu também queria saber, muitos asmáticos dizem que são obesos porque tomam corticoide. Mas, na verdade, a obesidade é um fator que predispõe essas manifestações asmáticas,
Como é que isso pode mudar? O que você, como médico, dirá aos asmáticos? Perfeito. Essa questão da associação entre o uso de corticoides, né, dessas medicações anti-inflamatórias, e a obesidade, ela muitas vezes é supervalorizada por muitos pacientes. É o que acontece. Na verdade, situações em que o uso de corticoide e corticosteroides está associado ao aparecimento de obesidade acontecem quando o uso dessas medicações é feito em prazos muito longos, às vezes por meses ou anos. O que normalmente não acontece com a maioria dos pacientes portadores de asma. Esses pacientes, normalmente eles usam corticoides de potência bem menor. Corticoides são feitos, como nós dizemos, inalatórios, né? Usados na cavidade nasal, e raramente eles usam os chamados corticosteroides sistêmicos. Os corticoides sistêmicos são aqueles que são tomados por via oral, como comprimidos, que são os principais causadores de quadros de obesidade relacionados ao corticoide. Então, nós não consideramos que é tão comum assim a associação entre o uso de corticoide e obesidade. Mas um dado bem interessante, que o senhor citou, é com relação à questão da associação entre a asma e a obesidade. Ela realmente existe. Partindo do princípio que a asma é uma situação de inflamação crônica das vias aéreas, e nós temos o paciente obeso como sendo um paciente também inflamado crônico, nós também temos essa associação de asma e quadros, asma mais grave e quadros de obesidade. Então, o que nós podemos fazer para mudar isso? Em primeiro lugar, tentar obter o melhor controle possível desse quadro de asma e tentar fazer com que esse paciente perca peso de forma efetiva e sustentável. Nós percebemos que os pacientes asmáticos, quando eles perdem peso, quando são obesos e perdem bastante peso, eles normalmente têm uma melhora significativa do quadro. E tem outro detalhe também. A própria conformação anatômica do paciente obeso, né, aquele tórax mais pesado por causa do excesso de gordura, ele está associado também a piores quadros de asma. Então, quando o paciente ele perde peso, ele tanto consegue melhorar o estado inflamatório crônico dele, como ele também consegue melhorar essa situação de restrição pulmonar imposta pelas condições anatômicas. Qual o impacto do tratamento cirúrgico da obesidade antes, durante e depois da Covid-19? Muito bem. Nós sabemos que o tratamento cirúrgico, como eu falei, ele, apesar de não ser o único tratamento, mas é o tratamento mais eficiente que nós temos para a obesidade. Então, partindo do princípio que com a cirurgia bariátrica nós conseguimos ter uma perda de peso que é efetiva e sustentável, eu não me canso de falar disso para os nossos pacientes, para as pessoas com quem eu converso, que a cirurgia bariátrica ela permite, associada a um comprometimento do paciente, essa perda de peso eficiente, ela consegue melhorar normalmente essa resposta dos pacientes a esses quadros infecciosos pelo coronavírus. O que nós consideramos é que aqueles pacientes que estão em pós-operatório tardio, né, de cirurgia bariátrica, eles, pela magnitude do peso que eles conseguiram perder, eles conseguem ter uma melhor resposta a eventuais infecções pelo coronavírus. Assim como essa melhor resposta decorre também de um melhor controle das comorbidades associadas à obesidade, né? Então, assim, o que a gente observa é que a cirurgia tem esse impacto bastante positivo na resposta. Pacientes nossos que são portadores de obesidade, que entram em contato conosco preocupados, que estão em pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica, que entram em contato conosco preocupados com a possibilidade de, pelo fato de serem operados, né, estarem dentro de fatores de risco, a gente sabe que isso, na verdade, não existe. Pelo contrário, o paciente que é operado, que está em pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica e conseguiu perder uma boa quantidade de peso, esse paciente, na verdade, tende a ser protegido de infecções graves pelo coronavírus, né? Então, a gente acredita que essa situação toda que está acontecendo, ela veio para levantar essa cortina que cobria essa doença tão grave, né? E que muitas vezes, em várias esferas, é negligenciada, né? Da importância de se tratar a obesidade de maneira séria e de maneira eficiente, né? A gente tem uma expectativa de que os pacientes, depois que isso tudo passar, eles vão ter uma preocupação muito maior em cuidar do tratamento relacionado a sobrepeso e à obesidade. A gente tem uma expectativa muito boa em relação a isso. O que é importante o paciente obeso saber antes de ser submetido a uma cirurgia bariátrica?
o mais importante de tudo, ele precisa ter ciência de que ele precisa ter informações. Informação é o que eu digo que é o mais importante para o paciente que pensa em fazer cirurgia bariátrica. Então, a gente sempre estimula que nossos pacientes literalmente estudem os diversos aspectos da cirurgia. Isso é o mais importante de tudo. Ele precisa saber o que é que ele precisa fazer para ter um bom resultado. Ele precisa adequar as expectativas dele ao tratamento que ele está disposto a fazer. Ele precisa ter motivação para encarar aquele tratamento. Isso é fundamental. E tudo isso nós conseguimos com informação. Isso é o mais importante de tudo. É o cerne do tratamento. A gente costuma dizer que a cirurgia ela é uma etapa importante, mas ela é só uma etapa. A informação é extremamente importante. Então, a gente sempre encoraja nossos pacientes, pesquisem sobre a cirurgia, busquem os canais oficiais, como o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, os sites de sociedades, consulte o seu cirurgião, aquele com quem você está pensando em fazer a cirurgia, pergunte a ele o máximo de informações que você puder sobre esse tratamento, né? E pesquise bastante também sobre a necessidade, né, questão da equipe multidisciplinar, converse com os profissionais que estão fazendo seu tratamento. Se eu tivesse que deixar somente uma mensagem para o paciente que está pensando em cirurgia bariátrica, pensando em fazer cirurgia bariátrica, a mensagem seria essa: informe-se. A informação é o mais importante nesse tratamento. Agora, a gente falou sobre coronavírus e obesidade. Além do coronavírus, uma coisa que é importante a gente saber, que outras infecções a obesidade complica no paciente? A obesidade e suas comorbidades, elas têm o potencial de agravar quaisquer infecções que acometam o paciente obeso. Quaisquer infecções. Então, nós já tivemos que lidar com situações muito dramáticas de pacientes obesos que apresentaram, por exemplo, infecções de partes moles, né, os famosos furúnculos, infecções de pele, e que evoluíram com muita gravidade e, infelizmente, alguns até faleceram em decorrência dessas infecções que são tidas como infecções simples, normalmente. Né? Outro exemplo, a gente que é cirurgião, que lida com cirurgia de urgência, a gente percebe a diferença, por exemplo, de um quadro infeccioso muito comum, que é um quadro de apendicite. Né? A diferença da evolução desse quadro num paciente que é magro e num paciente que é obeso. Normalmente, o paciente obeso tende a ter uma repercussão do ponto de vista de gravidade muito maior, quadros mais complicados, né, com formação do que a gente chama de abscesso, que é uma infecção mais grave na barriga, né? Então, o que a gente sabe é que a obesidade, na verdade, ela não complica só a infecção relacionada ao coronavírus, mas ela tem o potencial de complicar qualquer quadro infeccioso, e é por isso que precisa ser tratado adequadamente. Além dessa comorbidade da obesidade, que outras comorbidades influenciam a piora quando o paciente tem coronavírus? Muito bem, a gente sabe que os pacientes que mais sofrem são aqueles pacientes que têm, assim, coincidentemente, muitas comorbidades que são relacionadas à obesidade. Um exemplo muito claro é pacientes hipertensos. Mesmo aqueles pacientes, a gente tem evidências bem claras disso, pacientes que apresentam apenas sobrepeso, mas que são hipertensos, eles também tendem a apresentar infecções mais graves pelo Covid-19, né? Acredita que seja alguma espécie de preferência, entre aspas, do vírus por alguns receptores que o paciente hipertenso tem, né? E isso levaria a quadros mais graves, né? Outro detalhe também, outra situação de comorbidade bastante importante com relação à associação com infecções graves é no paciente que tem diabetes, né? Aquele paciente que é diabético, principalmente se for um diabético mais grave, que já usa insulina, né, que usa múltiplas medicações, que está com a glicemia, né, com a taxa de açúcar no sangue, com menor controle, com controle mais precário, é um paciente também que tende a ter infecções mais graves. Nós sabemos também que pacientes que já apresentam alguma comorbidade pulmonar prévia, por exemplo, aquele paciente que tem enfisema pulmonar, ele pode apresentar quadros mais graves também, é bem possível isso acontecer, né? Então, assim, pacientes portadores da chamada apneia do sono também podem ter quadros mais graves. Então, na prática, quaisquer comorbidades, principalmente as que estão associadas à obesidade, elas podem levar a quadros de infecções mais graves. E a gente também não pode deixar de falar da questão da idade. A gente sabe que o paciente idoso, ele naturalmente é um paciente que tende a apresentar um sistema imunológico, né, as defesas orgânicas
mais frágeis e também podem correr infecções mais graves também. Doutor André, você como médico, atendendo uma gama considerável de pacientes, a sua perspectiva da normalização desse problema do coronavírus, aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte? Bom, felizmente no estado a gente tem tido dados bastante animadores, que têm vindo da mídia nacional, mostrando que o nosso estado está entre os estados que apresentaram as maiores quedas na taxa de mortalidade e na taxa de infecções novas pelo coronavírus. Então, é impossível, na verdade, a gente prever, porque esse vírus ele veio meio que para surpreender a gente de várias formas, né? Então, a gente não tem, como é um vírus novo, isso é um fato, então a gente não tem como ter grandes previsibilidades sobre o comportamento dele. O que eu posso dizer é que, baseado no que a gente tem observado, né, nos boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde, né, e até nos boletins do Ministério da Saúde, é que a situação no nosso estado ela tem se tornado bem mais favorável comparativamente a outros estados. Aparentemente, o estresse a que o sistema de saúde do Rio Grande do Norte está sendo submetido é cada vez menor. É o que a gente percebe, né? É o que a gente tem percebido. A gente sabe que as medidas de isolamento social elas são extremamente importantes nesse sentido, e a gente percebe que mesmo aquele isolamento social que não foi nem tão evidente no nosso estado, mesmo assim contribuiu para a gente ter uma melhora nesses números, felizmente. Doutor André, o programa, infelizmente, é muito curtinho, são apenas 30 minutos. E é uma entrevista, um bate-papo tão bacana que nós estamos tendo, que o nosso telespectador e a telespectadora certamente estão achando ótimo. Mas eu vou ter que concluir, porque o diretor já mostrou o reloginho 3 vezes. Então, por isso, infelizmente, eu tenho que encerrar. Mas eu vou encerrar o seguinte: qual a sua perspectiva sobre a vacina da Covid-19? Muito bem, deputado. Essa pergunta, ela deixa qualquer profissional de saúde e qualquer pessoa que recorda a história da humanidade bastante emocionado. A gente sabe que o tempo médio que se leva para produzir uma vacina para qualquer agente infeccioso, ele é de, em média, 5 a 10 anos. E o esforço imenso que tem sido empreendido por vários países do mundo no sentido de produzir essa vacina nos deixou agora muito próximos de pelo menos 3 vacinas ficarem prontas, possivelmente ainda esse ano, prontas para uso nas pessoas. Nós temos uma vacina britânica, desenvolvida pela Universidade de Oxford, que está muito próxima de sair, que já está bem avançada na fase de testes. Nós temos também vacinas produzidas por laboratórios americanos, que também estão muito próximos de sair, e também uma vacina produzida pela China. Então, a gente tem uma expectativa, baseada nas informações que nós temos tido, de que é possível que até o final do ano a gente já esteja tendo a vacinação contra o coronavírus esteja sendo feita na população do mundo. Isso é um dado extremamente animador e mostra a capacidade que nós temos, né, de reagir a essas ameaças, né, quando nós somos colocados sob pressão. Então, é um dado extremamente animador, sem dúvida nenhuma. Essa é uma informação muito tranquilizadora que você acaba de dar para o nosso telespectador e a telespectadora também. Doutor André, só me resta agradecer novamente a você por você ter aceitado participar desse programa de hoje com essa entrevista tão esclarecedora. A mim, só resta agradecer por você ter aceitado o convite. Deputado, a gratidão é toda minha. Na verdade, é uma oportunidade ímpar que a gente tem para passar informações para as pessoas, né? Para quem está sofrendo desse mal. A nossa equipe tem feito um esforço para tentar desmistificar muita coisa relacionada à obesidade, né? E a gente sabe que depois disso tudo, é importantíssimo que o tratamento dela seja levado a sério, né? A gente sabe disso. E quem tem a agradecer sou eu, pela oportunidade que me foi dada de tentar levar um pouco de informação para a nossa população. Então, a quem resta dizer muito obrigado sou eu, né? Eu que agradeço bastante pela oportunidade. Um grande abraço. Em nome do telespectador e da telespectadora, eu renovo os agradecimentos. E a você, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua audiência
e a certeza de que no próximo ponto de vista traremos outro assunto do seu interesse.